dia, sexto ano, tudo bem? Professor Alcides para mais uma videoaula. Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre algumas formas de tratamento de esgoto e de água que são alternativas, bem como algumas formas alternativas de nós obtermos água do meio ambiente. Então, na última aula nós vimos as estações de tratamento de esgoto e as estações de tratamento de água, né? A ZET e a ETA, que são, na verdade, o objeto aí do nosso trabalho, né? Que vocês devem fazer e entregar. Na aula de hoje, nós vamos iniciar falando do tratamento caseiro de água. Então, olha só, quando nós seres humanos moramos, por exemplo, no interior, não nas áreas urbanas, nas cidades, onde nós temos aí empresas que fazem a coleta da água e a disponibilização aí para nós nas nossas residências, né? Com torneira abrindo, sai água limpinha, tranquilo, né? Nós só pagamos a nossa taxa de cobrança. No interior, nós não temos isso geralmente. Então, nós temos que criar formas de tratar esta água. E no interior, geralmente a água que é usada, ela pode ser obtida de algumas formas. Ou de poços caseiros, ou de poços artesianos, ou mesmo na coleta da água das chuvas, né? Aqui na nossa região, essas três formas elas são bem comuns e, e de se obter essa água, né? Principalmente o uso de poços, né? Que é muito mais comum do que o uso de cisternas, que também acaba acontecendo. Depois que as pessoas obtêm esse tipo de a água através dessas formas, elas geralmente tratam a água no próprio interior, lá nas suas propriedades rurais, né? Então, as formas de tratar esta água são bem diversas, tá? Por exemplo, a água que vem de poço artesiano, geralmente ela apenas passa por um tipo de filtro como este aqui, ó, que é um filtro simples de lâmina, né? Lâmina metálica, que faz a retenção aí de pequenas partículas de terra, pedra, que às vezes eventualmente podem vir com a água, né? E aí eles adicionam um pouco de cloro para poder apenas matar algumas possíveis bactérias aí que podem estar na tubulação. Esse é o tratamento feito para água que vem de poço artesiano. Outras fontes, elas acabam sendo tratadas com formas diferentes. Por exemplo, aqui nós temos um filtro de disco, que é um pouco mais eficiente, né? Ou mesmo esse filtro aqui, que é um filtro de carvão ativado. Olha só, nós temos várias lâminas, né? Temos uma lâmina de carvão ativado, uma lâmina de areia e outros tipos de minerais ali que fazem a retenção da sujeira. Então a filtração, ela é uma forma de tratamento de água muito eficiente e usada, perdão, onde nós não temos as fontes urbanas de distribuição de água, né? E o esgoto também, pessoal, ele também é tratado nas propriedades rurais ou distantes de áreas urbanas que não têm tratamento de esgoto, né? As estações de tratamento de esgoto. Por exemplo, o uso de fossa seca é muito comum também nos interiores. As antigas patentes, né? Elas eram feitas assim, eram buracos no solo onde as pessoas ali depositavam seus dejetos, que eram decompostos, né? Eles colocaram aqui fossa seca, mas aqui nossa região era bem comum aí o termo usado como patente, né? O importante nesse caso é você ter uma distância aí de pelo menos uns 30 metros da patente para o poço que a casa utiliza para a coleta de água, né? Beleza?
Então, fossa seca e as fossas sépticas, né? Nós temos nas áreas urbanas o uso de fossa negra, que seria o quê? Apenas essa primeira etapa aqui, ó, que nós temos na imagem, a chamada fossa séptica apenas, tá? Também chamada de fossa negra. Essa fossa séptica ou fossa negra, bem comum aí nas áreas urbanas, ela geralmente não vem com filtro e com o sumidouro. Acontece tudo ali mesmo na primeira etapa. Os dejetos entram e eles são colocados dentro deste buraco, e que é tapado, claro, e a água drena então para o subsolo do jeito que ela está, contaminada mesmo, tá? Neste caso aqui, eles colocaram duas etapas importantes, que são o filtro e o sumidouro, né? Então, na fossa séptica ficaria os dejetos, no filtro nós teríamos ali a água saindo com urina, com sujeira, etc. E ela então sendo limpa pela ação de areia e pedras, e então sendo jogada para dentro do sumidouro, onde ela desapareceria no subsolo. Isso é fossa séptica. Nós temos também um outro tipo de fossa, que é a fossa digestora, indicada aí pela Embrapa Brasil, né, para o tratamento de esgoto. Nesta fossa nós temos então ali na privada, logo depois, uma válvula de retenção que impede o retorno do cheiro. O esgoto então ele vai para uma caixa de água que está enterrada no subsolo, onde ele recebe mensalmente um pouco de esterco bovino. Esse esterco bovino é colocado ali dentro através da válvula de retenção. Para quê? Para trazer bactérias que vão fazer a decomposição, a digestão dos resíduos sólidos que vêm junto com o esgoto. A água, então, ela é forçada a sair, a água apenas, não os dejetos, para a caixa 2. E na caixa 1 ocorre, então, a digestão desses dejetos sólidos, né? Na caixa 2 passa uma parte líquida, que também recebe um pouco desse esterco de vaga para que seja do composto, né? E na caixa 3 passa apenas um resíduo líquido mais limpo através da tubulação, que pode ser usado depois até mesmo como biofertilizante, beleza? Para que serve esses tratamentos de esgoto e de água, né, gente? Mesmo a ETA e a ETE, o objetivo é evitar doenças, né? Porque o esgoto, você sabe, né? É algo muito sujo. Só de falar a gente já fica meio assim, né? Vocês imaginam então isso sendo jogado dentro dos rios, onde nós coletaríamos a nossa água que beberíamos, né? Isso seria muito ruim, né? Então, o tratamento de água e o tratamento de esgoto, eles servem para isso, para evitar doenças. E por isso é importante a gente pensar em reduzir o consumo de água, tá, gente? Esse consumo de água, ele tem que ser consciente e controlado. Porque quanto mais água a gente consumir, quanto mais esgoto a gente produzir, mais coisas nós temos que tratar. E isso envolve um custo, né? Então, na hora de tomar banho, escovar os dentes, nós temos que ter um certo cuidado com essa água, tá, pessoal? Beleza? Vamos lembrar disso aí, vamos cuidar dessa água. E algumas pessoas, gente, elas não têm acesso à água que nós temos. Então elas usam fontes alternativas. Olha só, muitas tiram umidade do ar através dessas estruturas aí que parece um pinguinzinho de saia. Isso são canos coletores de água. Então a água ela é coletada por esses tubos e jogada para um recipiente. Existem pessoas até que fazem o tratamento do próprio esgoto para aproveitar a água. Claro que não para beber, né? Essa água tirada do esgoto ela é usada para lavar calçada e ela é limpa, tratada, com o objetivo de fornecer um pouco de água para essas pessoas que não têm acesso em virtude da localidade onde elas moram, né?
Temos lá a dessalinização da água do mar, né? Muitas cidades aí utilizam desta fonte, principalmente no Oriente Médio, lá, Dubai é um exemplo, né? Eles retiram a água dos oceanos, tiram o sal dela e depois disponibilizam às pessoas. Claro, o aproveitamento das águas das chuvas também. Pessoal, então era isso para hoje. Deixo aí os exercícios da página 194, 198 e 199 para que vocês façam em casa e exercitem o assunto. Um grande abraço aí do professor Alcides e até mais.